Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje temos alguns assuntos para falar, uma conferência a respeito de várias questões aí, né, padre? Porque muita gente pergunta para a gente sobre questão de conclave, futuro sucessor de Pedro, rezar por Francisco, coitadinho, etc. Então, passo a palavra ao padre Reverendo Guidoni, nos dê alguma luz aí a respeito dos temas, o que está se passando aí pela igreja agora com a morte de Bergoglio que se aproxima. Vi ele aí esses dias com a cara bem inchada, inclusive. O pessoal está dando 72 horas ali para que ele faleça. E, enfim, não tenhamos mais um Papa material e nem formal. E sejamos todos sede-vacantistas, finalmente. Finalmente. Saudações a todos do Apostolado São Lucas. Agradeço novamente a oportunidade que me foi dada pelo Dr. Yuri de falar aos senhores sobre questões relacionadas à fé e à crise na igreja. E não se fala outra coisa no meio sede-vacantista de conclave. Isso se dá pelo seguinte motivo: Bergoglio já está às portas do inferno, será recebida com toda a honra, glória e pompa por Satanás, quando descer, como dizem o credo dos modernistas, a mansão dos mortos, e diretamente irá receber a punição eterna por todos os seus pecados e crimes e injúrias contra Cristo. E já adianto, quem pensa que Bergoglio tem ainda a chance de converter, por favor, senhores, usem a cabeça, abram seus olhos, esse homem não vai se converter. Isso é impossível, porque a gente sabe muito bem, pela Sagrada Escritura, pelos sábios, pelos santos, que nós morremos da mesma forma que vivemos. Quem mantém a lei do Senhor desde sua juventude morrerá em paz. Quem viveu toda a sua vida em pecado, e especialmente Bergoglio, que é o maior pecador do século XXI até o momento, muito dificilmente, e podemos dizer com certa certeza moral, não irá se converter, não irá se salvar. E quando ele morrer de fato, vocês verão pessoas falando: não podemos afirmar que ele está no inferno, ele pode ter se convertido no último milésimo de segundo, ali na velocidade da luz, ele recebeu uma graça infusa. Senhores, parem de se enganar, se desenganem, isso é totalmente falso. Mas uma questão fica de pé. Ok, Bergoglio já está à beira da porta do inferno e teremos que colocar alguém no lugar dele. Isso é uma coisa evidente, nós vemos isso pela mídia, que está levantando a possibilidade de um conclave, e muitas questões se colocam diante de nós. Muito bem. Inclusive, padre, mesmo que ele não venha morrer, eles estão pensando já em renúncia, porque o Bergoglio também não está entubado, está todo ali sequelado, então provavelmente se ele sobreviver, ele não vai conseguir sustentar o pontificado, segundo alguns tesistas, ou alguns modernistas aí, e vai ter conclave mesmo assim. Já estão falando que se ele morrer ou não, vai ter conclave. Precisamente. Bem, pelos cardeais que nós conhecemos, é um pior do que o outro. Tem esperança? Absolutamente nenhuma. Afinal, são todos hereges, são todos modernistas. Não existe cardeal tradicionalista dentro do Vaticano. Sim. Mas e o Atanásio? Aí eu estou contra o senhor. Atanásio Schneider. Bom, primeiro que o Atanásio Schneider... Ele é contra Bergoglio, mas esses dias eu vi uma foto dele rindo com Bergoglio. Imagina. Não, para começar, ele é bispo, não chega a ser um cardeal. E algumas pessoas têm esperanças, não é? De que, não, veja bem, o cardeal Sara, ele vai virar papa. Olha, se virar papa, vai ser uma coisa engraçadíssima, porque nós sabemos que ele não é tradicionalista. E nós sabemos que, independentemente se seja um mais à esquerda ou um mais à direita, dentro do colégio cardinalício, do falso colégio cardinalício, independentemente de quem seja, nós sabemos que continuarão defendendo o Vaticano II, continuarão defendendo a Missa Nova e todos os erros dos falsos papas anteriores. Então, não interessa quem vai ser, entre aspas, o próximo Papa. Seja quem lá for, será o modernista, que não terá nenhum tipo de autoridade legítima e é um falso Papa, um anticristo, etc. Mas e o Viganò? Então, o Viganò, ele é bispo, né? Bispo, agora Dom Williamson, tinha que ser, evidentemente, Dom Williamson, mais uma vez. Sagrou um bispo, um modernista sem nenhum estudo, igual umas certas pessoas. Né? Exatamente. E agora está lá, Bento vacantista mesmo ali. Fez um vídeo esses dias aí, o Viganò, acusando o Bergoglio de matou um filho, tirou o dente para esconder e queimou, enterrou não sei na onde. Fez pederastia com todos os seminaristas e outras coisas a mais. O Viganò fez um vídeo esses dias. Chamando para um conclave, pelo que eu entendi ali. Né? Deu a entender, sim. Bem, chamaram na época o senhor Mateus Lassan de louco. Disseram, não, o Mateus Lassan da Ação Instalacionista está dizendo que Viganò quer um conclave com a Rússia para eleger o anticristo que é um pano do Guim. Bem, nós vemos aí pessoas da resistência de Dom Williamson, que já faleceu, que está ligado ao mosteiro, a resistência de Dom Tomás, pessoas ali que foram para a Rússia agora. Então, interessantíssimo isso, e nós vemos cada vez mais o interesse russo na pessoa do Viganò, e o Viganò está claramente chamando, não deu o nome totalmente, para um conclave. Esse é o grande problema. Resultado disso é o quê? Nós temos toda a situação que está acontecendo em Roma,
que se agrava cada vez mais. Infelizmente a gente pensa nisso, né? Então a gente tem essa questão aí mesmo da resistência, que engraçado, porque eles estavam contra o sede-vacantismo, não sei o que e tal, falando mal do sede-vacantismo, e agora tem o padre Inácio desse dia estava elogiando o Viganò, né? É o que a gente sabe. E agora o Viganò se declarou ali sede-vacantista. Isso é bento-vacantista, na verdade, né? Então... Não, ele afirma que não há papa, em última análise, ou seja, está em estado de sede vacante. Então, tanto que o Mosteiro, a resistência defendeu que sede vacantismo é heresia, e hoje em dia eles dependem basicamente de um bispo que fala que não tem papa, ou seja, tecnicamente um sede vacantista, apesar de toda a questão modernista no Viganò. Independentemente disto, nós sabemos que sim, existe um movimento por detrás do Viganò, que inclui padres e bispos da resistência, de Dom Williamson, e outras potências dentro do lefebvrismo e outros grupos um pouco mais ao oriente, especialmente ortodoxos, que sim, creem que é possível, talvez, depende, claro, de como vai ser toda a política por detrás dessas questões como um todo, a possibilidade de fazermos ali, o pessoal da KGB, um conclave para elegermos o Viganò como papa. Afinal, o Bento XVII, então. Vai ser o Bento XVII, seria muito engraçado. O Bento XVII Viganò ali primeiro. Então, existe a possibilidade? Existe. Você vê muita articulação de meios russófilos e, hoje em dia, da resistência cada vez mais próxima da Rússia, tentando ali entrar em Roma e fazer um outro papa. Qual seria o cenário mais engraçado na atual geopolítica do clero? Elegerem um papa no Vaticano, que seria o sucessor de Bergoglio, que será tão modernista quanto ele, que é o caso mais próprio, vemos que há mais possibilidade disso acontecer. João 24 vindo aí. E ao mesmo tempo, ou Francisco II. Os cardeais da Alemanha são assim, ó, só baixaria. E ao mesmo tempo, se ocorresse o conclave do Viganò. Isso seria um cenário completamente circense. Você imagina, tem o Francisco II ou o João 24, e do lado você vai ter o Bento XVII, que é o Viganò, com o dinheiro da Rússia versus o dinheiro da América do dólar. Com o Frei Tiago no meio do Com o Frei Tiago no meio apoiando o Viganò. Ele que vai coroar o Viganò, inclusive. Então, uma baixaria absoluta. Isso tem a possibilidade de acontecer? Sim. Eu creio que irá acontecer desta forma? Muito provavelmente não. Por quê? Porque é óbvio que eles irão eleger um sucessor de Francisco que continuará a Revolução Bergogliana. Isso é evidente. Não creio que será um conservador. Não creio que será um conservador. Deve ser alguém tão modernista quanto Bergoglio. E não creio que quando morra Bergoglio, o Viganò tente já fazer um conclave. Não creio que isso irá acontecer. Não nego que existe a possibilidade. Eu digo que ela é pequena, porque vale muito mais a pena que eles continuem fazendo oposição ao sucessor de Bergoglio para que ganhem mais força e no futuro fazerem um conclave. Mas tudo é possível naquele Vaticano completamente louco moderno. E bem, a situação é que nós temos de um lado a Igreja Bergogliana, que é apenas a continuação da Igreja Montiniana, do falso Concílio Vaticano II, que destruiu absolutamente a fé católica em Roma, Roma apostatou, esse é o fato, e em contrapartida temos um agente russo, que é o Viganò, ligado a potências da resistência, que tenta ser ali um certo tipo de papa de reserva, ou quem sabe ele ou alguém que irá sucedê-lo irá fazer o conclave e lembrando, com ordens válidas, graças ao Dom Williamson, ainda tem essa. E essa luta entre Viganò e futuro sucessor do Francisco. Isso está acontecendo, isso irá se agravar mais. O Viganò já deu provas disso. Afinal, acabou de ser internado o Bergoglio e o Viganò fez um vídeo falando que ele estuprou todo mundo lá na Argentina e ainda teve um filho que arrancou os dentes, o tal do Tomazito. Então o Viganò já vem fazendo propaganda contra o Bergoglio. É possível que ele seja eleito papa num conclave russo, do nada, quando morra Bergoglio? É possível. Eu creio que existe menos chances disso acontecer, porque é muito mais inteligente. Moscou será a terceira Roma. Tem essa também. Não. E como profetizou Dom Williamson... A Rússia consegue converter. Como profetizou Dom Williamson, a Rússia irá se converter e a China será o berço do catolicismo. Sim, sim. Então você imagina a sede episcopal de Pequim, que maravilha que vai ser isso daí. Vai estar lá a imagem de São Pedro e do Mao Tse Tung. Mas aí seria 2 papas materiais? Segunda tese, seria mais fácil o Viganò ser o papa material. Porque tem ordem válida, nomeou, etc. Então vai ter uma nova tese, então. Ainda. Não, vai ter a tese da igreja que tem um papa formal, que é o Viganò, e vai ter a igreja do papa material, que vai ser sucessor do... E vamos continuar rezando por eles. E em alguma hora eles vão se converter. Ou seja, impressionante. Nós estamos falando em tom cômico, porque, primeiro, a situação é cômica, de fato. Nós temos o sucessor do Bergoglio, que vai ser muito pior do que ele, certamente. E do lado ali do Vaticano nós temos o Viganò, que quer fazer um conclave e fazer uma igreja russa mais conservadora. Independentemente se seja o Viganò Papa, o Schneider, o Cardeal Sara, algum bispo por aí que por alguma coisa vira Papa, não interessa. Independentemente de quem seja o futuro, entre aspas, Papa, seja do bloco modernista bergogliano, mais atlantista, ou do bloco mais conservador, russófilo, eurasiano do Viganò, independentemente de quem seja, ou quem
há de ser, ou seja, quem serão, se tiver mais de uma pessoa ali, quem vai ser o Papa, ou mais de um Papa, independentemente do que aconteça, o problema vai persistir. Qual é o problema atual? A Sé está vacante. A Sé está vacante porque um herege não pode ser Papa. Isso é uma coisa evidente. E o católico médio, o católico que virou sedevacantista só porque não gosta de Bergoglio, porque Bergoglio é comunista, que é a nova geração do sedevacantismo. Ah, por que você é sedevacantista? Não, o Bergoglio é comunista. Muito bem, mas o que você acha de Bento XVI? Não, é um grande Papa, né? Um Papa santo de Jesus. Tem gente que é assim no meio sedevacantista. Isso é falta de instrução religiosa, evidentemente. Falta de leitura, falta de estudo. Típico brasileiro. E é apoiado pelos bispos, né? E é apoiado pelos bispos. Então, independentemente de quem seja eleito Papa, o problema irá continuar. Não temos um Papa, Roma está tomada. Entretanto, nós temos uma outra tendência que é o seguinte, é o chamado conclavismo, que, segundo o Monte Carmelo, do senhor Frei Tiago de São José, o senhor Christian Spínola Montandon, é a verdadeira posição católica. Ele não chama conclavismo, chama posição católica. Eu até hoje não sei qual Carmelo que ele é, mas até hoje, se alguém puder colocar na descrição, qual Carmelo é o do Frei Tiago? É o do Paraguai. Né? Descalço ou antiga observância? A antiga observância descalça eremítica de Santa Elias. Eu não sei até hoje. Se alguém puder me falar também quem que deu os votos para o Frei Tiago, se era bispo, se era carmelita, o que era. Poderia pôr também aqui, que eu até hoje não sei. Nós sabemos que eles não irão responder e acontece uma coisa muito engraçada no Brasil. Nós sabemos que o Frei Tiago, ele foi o maior impulsionador, defensor do Viganò. E o Frei Tiago aderiu à posição conclavista, a qual ele chama de a verdadeira posição católica. Ele não coloca o nome conclavista porque fica feio, evidentemente, mas nós sabemos que ele quer fazer um conclave. Mas tem até um documento escrito lá, que se você não assinar esse documento, você é cismático, de seita, totalista, que eles estão falando. Não, eles estão pedindo juramento para o futuro Papa que há de vir. Simplesmente ele tem já a jurisdição do futuro Papa sem ter. É impressionante. Aí você pergunta, onde tirou isso? Do bar do Alonso, evidentemente. É o único lugar que você pode é esse. Você está lá, você bebe com a Alonso uma noite inteira, você começa a filosofar, teologar na base do álcool e sai essas teorias maravilhosas. Independentemente de todas as loucuras que nós já sabemos do Frei Tiago, que já foi bem expostas aqui no canal Apostolado São Lucas, seja no Apostolado Santo Hipólito ou Nação Instalacionista sobre o Frei Tiago. O Frei Tiago ainda tem um detalhe que o Alonso escreveu esses dias aí, a respeito da ordem dele, que ele não considerou a ordem dele válida pelo Monsenhor Wilson e foi lá e fez uma solene cerimônia de ordenação para um tal de Michael French, que eu não sei se é bispo. O Michael French, ele trabalhava com o Corabi, que era o conclavista da KGB. Interessante. É muito interessante. Então, nós vemos essa linha inteira de conclavismo surgindo no Brasil. É claro que nós vemos com um ar de piada, porque a faixa etária média de, entre aspas, conclavistas no Brasil é o pessoal de acima de 45 anos de idade, né? Que acha que, se essa está vacante, basta eleger um papa que acabou o problema. Eu acho que, padre, se você colocar um traje aí de carmelita ou dominicano, talvez, e falar com uma voz mais mansa, talvez a gente consiga um pouco mais de... Exato. O problema é que a gente dessa parte. A gente é um pouco mais rude, mais rústico, como diz o Gui. Não pode falar assim. E está aí agora o Frei Tiago falando, não, nós temos que eleger um papa, porque a gente tem que ter papa, e tem que ter papa, e tem que ter papa, etc. Muito bem. É óbvio que nós sabemos que teologicamente isso é uma piada. Nós sabemos que isso não vai crescer no nível intelectual no Brasil. Isso é um apelo à emoção. Nós sabemos que todos os problemas que isso acarreta. E nós não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui, porque, evidentemente, isto já é uma tese morta, porque o conclavismo, a história dele é uma grande piada. Você teve 1 bilhão de papas que já se autoproclamaram e nunca resolveu a situação. E não adianta você fazer um papa fora de Roma sem consentimento da Igreja Universal e tampouco com o herege lá em Roma mandando em tudo. O grande problema é esse. Muito bem, eu gostaria de chamar a atenção aqui para os senhores para o problema do conclave e para o problema do papa. Qual é o grande problema hoje? Como eu disse no início dessa gravação, a sé está vacante. Qual é a solução para resolver a sede vacante? Não é um papa. Os sedevacantistas precisam entender de uma vez por todas que não será um papa que irá nos tirar da situação de sede vacante. A princípio, pode parecer até um pouco contraditório o que eu estou dizendo aqui. Afinal, se a sé está vacante, a solução para acabar com a vacância da sé é elegendo um papa. Óbvio, evidentemente. Não é o caso. Por quê? Porque Roma está ocupada. E como nós sabemos, o modernismo mais neoconservador, tipicamente na posição Padre Paulo Ricardo e ali mais próximo também fraternidade e resistência, acredita que com o tempo Roma irá se converter e finalmente a igreja estará em paz. Igualmente, a posição da tese de Cassitiaco acredita que o Papa material, cedo ou tarde, também irá se converter. E o conclavismo, que é outra posição, diz que a sé está vacante e nós precisamos de um Papa. Resultado, você acaba fazendo um Papa em Xique-Xique, Bahia. Você acaba fazendo um Papa do Paraguai. Jatobá, eu pensei que ia ter um Papa lá. Jatobá tinha também. 2 bispos no Dois bispos na garagem. O Concílio Geral. Concílio Geral de Jatobá, contra o mundo moderno Jatobá. E esse é o problema. Então, por favor, senhores católicos,
Prestem atenção no que eu vou dizer aos senhores. O problema da sé vacante não será resolvido com o Papa. Isso deveria ser óbvio, mas não é. De que maneira? É um raciocínio muito simples, muito de QI baixo, eu diria, tipicamente do Brasil, obviamente, né? Que aqui o conclavismo é levado a sério para algumas pessoas, não muitas, que não, a sé está vacante, logo precisamos de um Papa, logo vamos fazer um Papa. E vários grupos têm várias posições sobre isso. O modernismo conservador, que é um Papa mais conservador, a fraternidade acredita que Roma vai se converter, a tese de Cassitiacum também acha que o Papa material irá se converter, no caso do Bergoglio, e os conclavistas querem fazer um conclave no Paraguai, em Jatobá, né, em Ivoti, em Juquitiba, não sei, qualquer lugar. Mas o grande problema é, Roma está infestada, está tomada, está sitiada, está completamente tomada por modernistas e por grupos internacionais gigantescos com um poderio econômico, militar e midiático muito maior do que nós imaginamos. E isto é consequência de um processo gigantesco histórico que começa desde a encarnação de Cristo no início da contra-igreja com as heresias e que se aprofundou mais na época da Revolução Francesa, onde ficou bem clara a diferença entre a igreja de Cristo e a contra-igreja que atuava dentro da igreja por meio da infiltração. Então nós estamos falando aqui de infiltrações monumentais na igreja, que sempre aconteceram. Nós estamos falando de uma decadência geral na fé, que ocorreu ao longo dos séculos. Nós estamos falando de uma modernização da Igreja Católica, antes mesmo do Vaticano II, que ocorreu e que foi minando as bases da fé, até chegarmos naquela igreja da década de 50, que algumas pessoas acreditam que foi o ápice da Igreja Católica, ou seja, os seus piores momentos, e acreditam piamente que basta eleger um Papa, seja ele um pouco mais conservador, seja ele um pouco mais eurasiano, ou um Papa ali que fala que a missa nova não está muito certa e que simplesmente revoga o Vaticano II e acabou o problema. Não vai resolver dessa forma. Explico. A questão hoje se trata de retomar Roma. O catolicismo é romano. Você não consegue separar o catolicismo de Roma. Faz parte do ser católico ser também romano. Isto significa que, enquanto existir um falso papa, uma falsa hierarquia, que tem apoio financeiro, militar, estratégico, político, midiático sobre o Vaticano e infiltrado no Vaticano e sendo reconhecido por muitas pessoas em todo o globo como legítimo pastor e verdadeiro papa, você pode eleger 1 milhão de papas do lado do Vaticano e a coisa não vai se resolver. Você pode rezar 1 milhão de rosários pedindo a conversão do Papa material, como a tese de Cassitiacum quer, ou você pode fazer 1 milhão de centros culturais católicos, 1 milhão de missais tridentinos, 1 milhão de missas tridentinas pedindo a conversão do falso Papa, ou do Papa que você acha que é mau, ou que você acha que é só um pouquinho liberal, mas não é um herético. Não vai adiantar. Não se trata aqui de esperar convenção de ninguém, não se trata de fazer um Papa do nada, não se trata de rezar pela conversão do Papa material. Se trata de destruir, aniquilar, obliterar o modernismo e tirar de dentro do Vaticano e de Roma os modernistas. O grande problema de todo o movimento tradicionalista, desde quando começa em Lefebvre, e atenção, o movimento tradicionalista não começou com Monsieur Lefebvre. Se utiliza a palavra tradicionalismo a Lefebvre porque ele defendeu a missa tradicional, mas em última análise, Monsieur Lefebvre não era um tradicionalista. Tradicionalismo católico nasce com o Padre Barruel, que não tem nada a ver com Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre é um liberal, em última análise, se você olha bem a vida dele. Então, não vai ser nesta linha puramente sacramental, não será pregando a fé católica para um pequeno grupo de pessoas, e enquanto tudo pega fogo, enquanto você reconhece a legitimidade do falso Papa. Não é assim. Todo o movimento tradicionalista, dito tradicionalista, desde quando teve a primeira reação ao concílio, ele tem sido um sucessor de grandes fracassos. O movimento tradicionalista inteiro é um grande fracasso, historicamente falando. Quem teve uma visão mais aprofundada, mais correta e católica do que deveria ser feito foi o padre Joaquim Sanz de Arriaga. Ele sim deixou muito claro o que deveria ser feito. Afinal, quem leu o livro Complô contra a Igreja, de Maurice Pinet, que era um pseudônimo de Dom Arriaga, do padre Arriaga, vê claramente aonde está a solução, que é aquela que foi expressa por São Bernardo através de seus atos. Quando Roma foi tomada por um falso papa, Anacleto II, Pierre Leone, onde literalmente São Bernardo, junto com outros nobres, fizeram uma tomada de poder em Roma. Isso não foi fácil, isso não foi sem altos custos e também não foi uma vitória imediata. Demorou-se bastante tempo. Estamos falando aqui de uma intervenção em Roma de forças militares e também religiosas políticas para retirar dali o intruso da fé católica. Aquele que se senta no altar, se senta no trono de Deus e diz:
eu sou o Papa e essa é a doutrina de Cristo. E começa a proferir um monte de blasfêmias. Exatamente o que o Concílio Vaticano faz e os falsos papas ao longo da história sempre fizeram. Então, muitos tradicionalistas acreditam que basta rezar pelo Papa e manter a fé que tudo irá se resolver. Ou basta rezar que uma hora o Papa material se converta. Ou basta fazermos aqui um conclave no Paraguai e já o problema está solucionado. Que manter a fé, os sacramentos, a doutrina é coisa louvável e deve ser feita, é evidente para qualquer pessoa. Não estou dizendo que não deve ser feito. Deve ser feito. E passa sim por esse processo. Entretanto, o católico precisa entender, antes de mais nada, que o problema do sede-vacantismo não irá acabar com o Papa. Não é colocando um Papa ali dentro. Não é você fazendo um Papa no Paraguai. Não é você esperando a conversão daquela gente. Não é assim. É destruindo o modernismo através das nossas forças, do nosso poder, aonde for necessário e possível, e ir lentamente dominando novamente o espaço. Uma coisa que eu digo, especialmente à nova geração, nós sabemos que, infelizmente, as pessoas que estão acima de 50, 60, até uns 40 anos para cima, não entendem muito bem essas questões. É uma questão de idade, é uma questão de era. Nós sabemos que, para o boomer médio, basta ter um Papa novo e já acabou o problema. Eles acreditam nisso. Inclusive, isso mostra grande parte pelo público do Frei Tiago, que é justamente dessa gente. Mas eu conclamo a geração mais nova. Se vocês querem dar vazão a uma tomada novamente da Igreja Católica em Roma, pela verdadeira fé, não estudem tanto teologia. Claro, é importante teologia, evidentemente, mas comecem estudando estratégia, especialmente estratégia militar. Não estou dizendo aqui, atenção, antes que nos acusem, de pegarmos em arma. Não. Estou falando de estratégia como um todo. Como funciona, como se funciona a política, como funciona toda a questão diplomática, inclusive como você toma o poder de um país ou de uma nação. Então, se os católicos tivessem prestado atenção nesta estratégia que foi criada pelo Padre Arriaga, e atenção, quem começou com isso não fui eu, inclusive, eu só estou dizendo óbvio que foi esquecido. O movimento sede-vacantista, desde a morte do Padre Arriaga, vem passando por uma degeneração severa, e se agrava a cada momento. Essa tentativa de tomar novamente o poder em Roma, através do tradicionalismo de forma enérgica e especialmente pedindo a destruição total e absoluta do modernismo, foi iniciada pelo Padre Arriaga e continuada pelos sede-vacantistas. E é ensinada pelos doutores e teólogos. Essa aí chama vias de fato. Precisamente. Pelas vias de fato, deve-se expulsar o intruso. É assim que está escrito em todo lugar. Exato. E, por exemplo, o Dr. Yuri, que cá está comigo, foi uma das primeiras pessoas que defendeu esta tese, que já foi esquecida pelo meio sede-vacantista. A primeira pessoa que deixou a base para isso foi o Padre Arriaga, e vemos que ele foi o primeiro e quase que o último, porque nós não vemos ninguém depois dele, porque até mesmo Monsenhor Dolen, o Padre Tchekada, com todos os seus sucessos e vitórias, não me parece que eles tinham isso tão claro, ou seja, a tomada enérgica de Roma. Entendo o que eu estou falando como vocês bem entenderem, meus senhores, sabem como é hoje em dia. E quem leu o Complô contra a Igreja entendeu o problema geral da Igreja, já está bem claro explicado ali, e um dos melhores capítulos é sobre a questão do Anacato II e do Pierre Leone, que foi bem explicado ali. Não se trata de fazer um Papa do nada ou esperar a conversão do herético. Não se trata de esperar a conversão ou fazer um Papa no Paraguai ou em qualquer outra parte. Não. O católico precisa tomar Roma. E nós sabemos que os católicos não têm os meios para isto hoje. Nós sabemos da dificuldade de cada um e de nossas forças, evidentemente. Mas, ao menos, se não é possível, a cidade de Roma como um todo, é necessário que cada um, na medida de suas forças, lute contra o modernismo onde está. E com a internet isso fica muito fácil. Então, mais importante do que eleger um Papa é derrotar o modernismo. Não se enganem. Só um idiota pensaria que uma cidade que foi tomada será conquistada novamente quando os seus usurpadores se converterem em aqueles cidadãos. Você vai fazer uma força mental, padre. Você vai fazer uma força mental e vai ser milhares de pessoas Exato. Com a mente pensando, converta. Um mentalismo, assim, uma hipnose. Então, e aí eles vão abaixar a arma, vão jogar fogo. Sim, isso é uma coisa. Voltar pro tradicional. Isso é uma coisa evidente que as pessoas não percebem. O início do sede-vacantismo percebeu o Padre Arriaga, depois se esqueceu. Suponhamos um caso mais histórico. Apenas imaginemos, por exemplo, que Átila, ou Uno, ou até mesmo Aníbal, que eram inimigos mortais da cidade de Roma, tomassem Roma definitivamente. Vamos supor que Cartago tomasse Roma, nos tempos antigos. Muito bem, você apenas imagina o quão ridículo seria um patrício romano ou um senador de Roma, membro do Senado, chegasse aos seus conterrâneos e dissesse: veja, nós estamos no exílio aqui nos Alpes da Itália e Roma foi tomada por Cartago. Então, nossa opção agora é esperar e rezar aos deuses, né? Rezar a Júpiter para que Júpiter, né, converta aqueles cartaginenses, eles se tornem romanos, se tornem patrícios, entendam romanos formais, eles são romanos materiais. Então, exatamente, a situação é idêntica, ou pior ainda, não, vamos aqui fazer Roma aqui na Gália, não, ou vamos fazer Roma aqui na Espanha, ou na Lusitânia,
ou na Dácia. Não. Roma é Roma. Isso é uma coisa muito simples. Não se trata de esperar a conversão daquela gente, porque são usurpadores infiltrados, e não se trata de fazer Roma fora de Roma. Não é assim que vai funcionar. Não se trata, então, de eleger um papa, e tampouco se trata de esperar que algum papa falso se converta. Os católicos não devem trabalhar para a eleição de um papa, como diz o senhor Frei Tiago, que é a única posição católica. Não. O católico deve trabalhar para a destruição do modernismo e a tomada de Roma. Quando o modernismo for destruído e Roma for tomada novamente e acontecer uma conversão dos católicos, aí sim você começa o trabalho de, através de um concílio geral imperfeito e com a ajuda de algum braço secular, e atenção aos tomistas de plantão. Não pensem que escrever tesezinhas no seu blog vai restaurar a igreja. A igreja, se for restaurada, vai ser à custa de muito sangue. E me perdoem as florzinhas de Jesus, muito humildes, que acreditam verdadeiramente que, com a sua espiritualidade moderna, o Senhor irá conseguir alguma bênção de Deus. Você não vai. Não é assim. O céu é dos violentos, não é dos covardes, dessas pessoas que, na hora de lutar, pegam em rosários. Inclusive os papas, né, tem bulas papais e tudo, chamando o povo católico a defender a sé apostólica, expulsando o usurpador. Tem aqui, por exemplo, que o Pessarini fala: contudo, isso não impede que qualquer católico cristão possa declarar guerra a tal ocupante ou usurpador, expulsando de fato da ocupação a usurpação, removendo pela força militar. Aos clérigos compete anatematizar o intruso, aos leigos compete expulsá-los. Então, aí ainda fala, por que a gente não pode fazer antes, né? Antes de tomar Roma, a gente não pode fazer um papa, porque tem que ser o quê? Excluído o intruso. Aí sim você pode eleger um papa. Senão, do contrário, fica uma situação de papa dúbio, papa nulo, e nem pode falar que esses papas aí dos conclavistas são papas dúbios, porque não chega nem a ser isso. Tecnicamente, o Papa Michael teve 2 eleitores, a mãe e o pai dele, né? Então, acho que a igreja toda reunida ali na casa dele disse que ele é papa. Logo, ele é papa, evidentemente. E quando uma pessoa faz isso, ela imediatamente é apostata da fé. Você pode ser o tradicional que for, você se elegeu papa com um intruso na Roma e tal, você se apostatou da fé. Isso está na doutrina de apostasia, se você procurar lá em Santo Antonino, a causa de apostasia. Mesmo tendo um intruso em Roma, se você eleger um papa entre si e não expulsar esse intruso, e tiver pessoas ainda obedecendo esse intruso, você apostatou da fé. Porque primeiro você tem que pegar o intruso, chamá-lo para concílio, e às vezes, se for um intruso, como foi o concílio de Constância, que não sabia-se quem que era papa verdadeiro, mandou todo mundo renunciar. Aí todo mundo renunciou e depois eles elegeram um. É assim que foi resolvido. E foi resolvido de um modo assim, que nem tinha nada em direito canônico, nada certinho, foi os poderes seculares, os reis, imperadores, parando com aquela palhaçada toda, vamos fazer aqui o concílio, vamos pegar todo mundo na força, tem bispo lá em Jatobá, pega ele, traz para cá, tem bispo da Té, pega todo mundo e vai ficar ali e vai seguir aquilo ali, se não seguir é morte, e foi assim, e assim se resolveu, né? Um dos episódios mais drásticos da igreja, inclusive. E bem, como bem disse o doutor, não adianta. Essa questão atual do sede-vacantismo e da sé vacante não será resolvida com o Papa. Ao contrário, eu digo ainda mais. Um Papa iria piorar a situação. Suponhamos que, por um milagre divino, Deus mandasse um raio na cabeça de todos os falsos bispos e cardeais e matasse o Bergoglio com um raio. Fulminou todo mundo. Muito bem, chega lá os católicos verdadeiros e fazem um conclave e, sei lá, o pessoal do Frei Tiago e fazem lá um conclave, etc., mas continua todo mundo lá. No dia seguinte mata o Papa verdadeiro. Então não adianta, porque não se trata somente de lutar contra a falsa igreja do Vaticano II, não, é o mundo moderno inteiro. Não se trata somente do Vaticano II, não. O Vaticano II existe para dar toda a bênção ao mundo moderno. Não se trata somente também de Roma. É o mundo inteiro que precisa de Roma para passar suas heresias. O Vaticano II foi feito justamente para dar toda a aprovação a esta Babilônia moderna que vivemos. Então não pense que essa luta vai ser fácil. O problema é que os católicos acreditam que basta você rezar, basta você ser uma florzinha no campo de Jesus e escrever num blog ou numa tese com um ar tomista que acabou o problema. Ou pior ainda, fazer um papa no Paraguai ou Jatobá. Eu acho que Jatobá tem mais chance de ser papa porque está mais perto de Roma geograficamente, né? Tá ali, já no Paraguai fica mais longe. Qual é o problema? É que, como leu o Dr. Yuri, é evidente, é claro, é óbvio, que não adianta você fazer um conclave fora de Roma ou enquanto tiver um falso papa. Exemplo mais claro que nós temos. O doutor Romero Jorras, que não é um doutor com grandes doutorados, por assim dizer, ele tentou fazer isso em Roma. Ele reuniu um grupo de pessoas e elegeram lá em Roma, perto de Assis, o tal do Victor Van Pentz, se não me engano é assim que se fala o nome dele, que era o Lino II. Lino II. Hoje em dia ele trabalha nos Correios da Inglaterra.
e foi eleito ali Papa em Roma. Grande coisa. Milhares, foi apoiado financeiramente, com milhares de dólares. Dinheiro para todo lado. Então, grande coisa. Apoio episcopal do mundo inteiro. Gorostiaga estava lá, todo mundo. Uma baixaria. Então, bem, vocês fizeram Papa em Roma. Grande coisa. Saíram marchando e foram presos. Depois, imediatamente, pela polícia local. Imagina. O Papa com poder supremo que não consegue, não consegue exercer poder sobre uma polícia, para você ver o nível da situação. Então, tão pouco adianta você chegar em Roma e fazer um conclave. Não. Você tirou os modernistas de dentro? Não. Seu conclave e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, esses grupos, seja a fraternidade ou esses neocons que acreditam, não, vamos fazer centros culturais para tomarmos o poder culturalmente dentro da igreja até a gente eleger um Papa conservador. Não vai acontecer jamais. Essa ideia de que Bergoglio ou os falsos papas vão se converter, que é a tese ou a fraternidade de existência, também não vai acontecer jamais. E não adianta o Dugin, todo sistema da KGB, a Rússia tentar fazer um papa também ali do lado do Vaticano, em Pequim ou em Moscou, que também não vai resolver o problema nenhum. É claro que eles fazem isso por questão política, eles nem são católicos, evidentemente, mas cito aqueles que acreditam que eles são católicos. Essa ideia de que vamos eleger o Papa Viganò, o Bento XVII, acabou o problema, versus o Francisco II, sucessor do Bergoglio. Também não vai solucionar nada. O grande problema é, se Roma foi tomada por Cartago, Roma deve tomar Roma novamente e não criar Roma fora de Roma ou esperar que os cartaginenses que tomaram Roma se convertam em romanos através do estudo do latim ou da lei romana. Não vai funcionar, não é assim. Isso é uma loucura pensar o contrário. Quem entendeu isso muito bem foi o padre Arriaga. O problema é que isso se esqueceu, e eu não creio que foi de forma sem uma deliberação, porque nós sabemos que o sedvacantismo foi muito infiltrado, especialmente no México. Eles têm muitas organizações e agentes que trabalharam nisso, e no mundo hispânico também, para destruir o sedvacantismo e que trabalham até hoje. E, independentemente se Bergoglio tenha um sucessor conservador ou liberal, independentemente se o Viganò virar Papa, Bento XVII ou João Paulo III, independentemente se o Frei Tiago ou alguém ali do Romero Rojas ou qualquer outra parte faz um conclave em Assis, Roma, Jatobá ou no Paraguai, independentemente disto, podem eleger 1 milhão de papas em cada cidade do Brasil, em cada cidade de Roma, cada cidade da Itália, não adianta. Enquanto tiver gente dentro do Vaticano, dentro de Roma, com o poder estabelecido, seja ele legítimo ou não, mas que está ocupando aquele local, você pode fazer 1 milhão de conclaves, 1 bilhão de papas, não vai adiantar. A solução para a questão do sedvacantismo, da sedvacante, não é eleger um papa, é destruir o falso papa, o modernismo e tomar novamente aquilo que é direito dos católicos. Essa verdade é ocultada, esquecida, menosprezada, ridicularizada por aqueles que, no fim, o que querem é levar vantagem. Afinal, essas pessoas veem como uma ótima oportunidade para virar papa e se vestir de branco. Eles não querem restauração de coisa nenhuma, e tampouco de Roma, e tampouco da fé católica. É isso aí que tem que ter mesmo um pouco também seriedade nos bispos, sedvacantistas, que não estão sérios, não estão preocupados com formação de padre nenhum. Inclusive, a gente viu uma foto aí de um bispo, sucessor dos apóstolos, fazendo o quê? Tirando foto pública naquela igreja feia, feita por um ateu, lá em Brasília. E rindo, tranquilo e calmo. Eu acho que ali vai ser um novo conclave, talvez, naquela igreja ateia lá. Então, tem coisas muito assim, que tem que ser mais séria a parte dos bispos, né? A gente que é leigo pede para os bispos serem um pouco mais sérios na formação dos padres, porque o que adianta você ver uma pessoa do Novo Zordo, que sai do Novo Zordo, que era um padre, entre aspas, do Novo Zordo, saiu de lá, vocês lá por que raios motivos, dizer a pessoa que foi por causa de saí porque eu não acredito mais em Bergoglio, mas quando você vai ver, ele saiu porque nem o Novo Zordo estava aguentando esses escândalos da pessoa, e imediatamente você vai e põe a mão nessa pessoa, e assim, não passa por um treinamento, a pessoa não larga o modernismo, não leva a sério nada. Enfim, os bispos servem para quê? Para destruir a igreja, para fazer padres não tridentinos e fazer mais escândalos. Então eles estão trabalhando contra o sedvacantismo, que é a posição católica. Então, a gente que fala isso para esses bispos, eles não falam, eles ficam contra a gente, impressionante, mas a gente exige um pouco mais de seriedade, né? Principalmente aí quem tirou foto com Altamira em algum lugar com uma igreja ateia pela madrugada, seja, tenha consciência do que você está fazendo aí. Mas é brincadeira, é uma coisa assim, enquanto você não tem seriedade naqueles que deveriam ser os mais sérios, né, que são os bispos, como é que você vai querer solucionar a igreja? Você vai eleger quem desse episcopado todo seria um papa com essas atitudes aí? Não tem, eles não estão sérios ainda, estão todos imbuídos de erros, estão perdidos, não sabem o que fazer, não sei o que eles pensam da vida, sério, se eles vão querer ficar só administrando sacramentos durante a vida e não fazendo mais nada assim
de bom para seminário, de nada, sabe? Nenhum trabalho contra isso, deixar os fiéis lendo qualquer porcaria, Tolkien, sei lá. No modernismo, tem padre e bispo que deixa os fiéis irem no modernismo, missão NACUM, não tem problema. O padre não precisa. Abjuração, para que a gente vai precisar de abjuração? Esquece esse negócio. Inclusive, né, o Dom Rodrigo esses dias mostrando, defendendo que não se precisa fazer mais abjuração com o Código de Direito Canônico do Wojtyla. Então, como que a gente vai ter restauração da igreja se os bispos e padres estão nesse nível? Intelectualmente, assim. É brincadeira. E os leigos estão com aquela mentalidade de comungador, né, padre? De só tem que comungar todo dia, obedecer o bispo, não importa, né? Como se fosse lá em Trento. Você vai deixar um padre que foi acusado pela polícia, pegou, dopou as pessoas lá, né? Crianças e mulheres, não vou nem falar o que ele fez com essas pessoas. Tirou até o sangue. E vamos continuar com esse padre, com essa associação e tal. E vocês vieram frio. O que é isso? Né? Que loucura que é essa? Esse tipo de pessoa foi infiltrada para escandalizar vocês, sede-vacantistas, que vocês sabem que não se tem um papa, vocês estão com a posição católica correta, mas vocês têm que ser escandalizados para abalar pelo menos os mais fracos. E você voltar à apostasia geral. Então, onde você vê, a gente faz um trabalho de tentar divulgar esses lobos para que vocês não fiquem dependentes assim, de uma coisa assim, como se o bispo e o padre fossem santos e tal, e não existisse infiltração. Você acha que eles não vão infiltrar no meio sede-vacantista? É muito difícil se infiltrar aqui? Eu não sei, é muito difícil de se infiltrar, lá no Seminário São José era muito difícil. Citando, quem vai se infiltrar em Votive? Não sei se o senhor lembra dessa, doutor. Eu lembro disso, brincadeira. Então bem, senhores, o fato é, a Sé está vacante, e todo mundo sabe muito bem que Francisco é um herege, você sendo sede-vacantista ou neocon. Bem, o que propõe cada um? Primeiro, os neocons, IBP, pessoal Eclesiadei, Padre Paulo Ricardo, o pessoal mais conservador, que reza a missa nova e a missa tridentina ao mesmo tempo, eles acreditam que culturalmente, com o tempo, isso vai mudar e a igreja vai ficar mais conservadora. Adianto, não vai, isso não é falsa solução. A fraternidade acredita que, e pregando a doutrina, entre aspas, de sempre, rezando missa tridentina, fazendo missão aqui e acolá e reconhecendo eles como papas, uma hora eles vão se converter. Não irão também. A resistência, que tem uma posição um pouco mais firme do que a fraternidade, Dom Inosson, tem a tese de que com o tempo eles vão se converter também, ou que agora estão apostando no Viganor para ser papa no conclave. Também não vai resolver, ninguém ali vai se converter. Esqueçam isso. A tese acredita que basta Bergoglio ou o sucessor dele, o Papa Material, se converta e acabou o problema da Sé vacante. Também não vai acontecer, esqueçam essa loucura. Você tem agora o grupo do Viganor, que recebeu as ordens do Williamson, que acredita que com a Rússia e com a China nós podemos reconstruir o Ocidente. É óbvio que isso é uma balela, isso daí é um plano de dominação eurasiano no Ocidente de Roma e do catolicismo. Tampouco soluciona alguma coisa. Por fim, você tem uma das mais ridículas, que é o conclavismo, que, segundo o Frei Tiago, é a única posição católica, que é basicamente fazer um papa do nada, enquanto Roma está tomada por modernistas. Tampouco soluciona nada, e podem fazer 1 milhão de conclaves, enquanto estiver modernistas em Roma, não adianta absolutamente nada. Portanto, a solução para o problema da Sé vacante não é eleger um papa de forma alguma, tampouco esperar que ele se converta, porque, primeiro, não irão se converter, e, segundo, mesmo que você faça 1 milhão de conclaves, se Roma ainda está tomada por anticristos, você tem toda a problemática da Sé de Roma e o catolicismo é romano. Você não pode separar o catolicismo de Roma, não tem como. Portanto, a única opção e a única estratégia e o único modo de combate real à questão da crise da igreja não é esperar a conversão de absolutamente ninguém em Roma e tampouco tentar fazer Roma fora de Roma. A única opção é destruir o modernismo em Roma e também no mundo, e não somente o modernismo herético, mas a própria ideia do mundo moderno precisa cair por terra, e depois que é destruído o modernismo e a luta é vencida pelos tradicionalistas, especialmente nós que somos conhecidos como tradicionalistas radicais, ou vulgarmente chamado de raditrades, finalmente conseguindo apoio financeiro, militar, político e expansão intelectual, cultural em todos os níveis da sociedade, não só no campo religioso, mas em tudo de fato, é que talvez seja possível expulsar os modernistas de Roma, retomar Roma à sua glória eterna e daí, através da reunião daqueles católicos que sobraram, tentar resolver o problema. Repito, esperar a conversão não é solução e fazer Roma fora de Roma tampouco é solução. E supondo que ele se converta, mesmo assim. Eles vão dar um pé na bunda do Bergoglio e vão fazer outro. Precisamente. E supondo que ele se converta, ele também vai ver, olha, eu não sou papa mesmo também. Eu estou condenado com anátema eterno porque eu fui um usurpador, não tenho nem episcopado, eu vou fazer penitência o resto da vida. E é isso que ele teria que fazer, se ele se convertesse. Jamais ele
ele teria o papado por causa de alguma coisa. Ele é usurpador. Se ele se converter, ele tem que saber que ele vai ser um usurpador, que ele fez um pecado, acho que é um dos mais graves de toda a história da igreja, que ele foi um antipapa, e seria a primeira vez na história da igreja que um antipapa se converteu, né? Eu nunca vi um herege antipapa, heresiarca, se converteu na igreja. História da igreja é a primeira vez. Faltando 72 horas para morrer, doutor. Não, estamos 48 horas aqui. E tem bispo sede vacantista rezando pela conversão deste homem. Ou seja, você acha que tem alguma chance? Impossível. As forças sede vacantistas estão completamente desbaratadas e são um desastre absoluto e total. Eu não creio que este problema termine antes do fim desse século. Se for resolvido, atenção. Eu não creio, mesmo assim, se nós colocássemos agora todas as nossas forças nisso, e todos os sede-vacantistas e tradicionalistas colocassem empenho em realizar aquilo que eu estou falando agora, o problema seria resolvido no final do século, para dizer o mínimo. Não, isso não vai ser uma solução que nós iremos ver com nossos olhos. Isso vocês podem ter certeza. E bem, só que em vez de trabalharem para isso, não, os idiotas querem o quê? Esperar a conversão do anticristo, ou pior, fazer Roma numa garagem. Tem que ser muito retardado, tem que ser burro até a medula, até a última geração. É assim, a pessoa é um poço de ignorância. Você pensar que você vai fazer o Palmar de Jatobá, o Palmar do Paraguai, ou eleger um papa fora de Roma enquanto Roma está tomada. Isso é coisa de louco. Essas pessoas são loucas. E outra coisa, o Frei Tiago fala que a gente que é totalista espera que o papa vai vir do céu. Segundo algumas profecias. Antes que o senhor continue, primeiro, eu quero que o Frei Tiago diga qual foi o sede vacantista que disse que o Papa vem do céu, e depois que ele provar que um sede vacantista vem do céu, eu pergunto, o Papa vai vir do céu em uma carruagem de fogo com Santo Elias? Pedro e São Paulo vão apontar ele vai descer do céu acompanhado de anjos, São Pedro e São Paulo, ou ele vai descer do céu com um foguete ou com um UFO, com um OVNI? Porque é impressionante, você tem que ser muito cara de pau. É o tipo de jeito, né? Inclusive, que eu comento isso porque me vieram falar comigo. O doutor Yuri, o Frei Tiago falou que vocês totalistas esperam que um papa vai vir do céu. Não, olha, doutor, mas sejamos honestos. Entre um papa que veio do céu ou um papa do Paraguai, você prefere qual? O do céu. O do céu, ou seja, até a solução, ou seja, a tentativa de tornar a posição totalista caricata ainda é mais lógica do que o conclave. Você vai fazer aqui um conclave em Jatobá. A gente está falando de Jatobá porque, bem, quem sabe do meio interno sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada em Jatobá, 2 bispos em uma garagem. Ou você espera que fazendo de coroinha para o outro. Não, não tem nem coroinha o bispo, né? Que tragédia, que situação da igreja. Não, desastre total. Na história eclesiástica vai entrar essa foto aí da triste situação da igreja. Não, infelizmente... Em Jatobá, sem acordes. Infelizmente perdeu tudo morando de aluguel em Jatobá. Mas, deixando as piadas de lado, senhores, nós falamos em tom cômico, talvez para que fique mais claro, ridicularizar essa posição, porque deveria ser uma coisa óbvia. Não adianta você esperar que eles vão se converter, não irão. E não adianta você fazer um conclave na China, em Pequim, em Moscou, na Lubyanka, que é a central da KGB. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que rezar pela conversão da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, do Lula, qualquer um aí. Antes, não. E no máximo seria isso. Dos poderes seculares, porque aí sim. Olha, se os católicos usassem mais pela conversão, né, de militares do que de papas, ficaria muito mais fácil a nossa vida. É muito mais bonito, mais coerente você fazendo isso. E bem, doutor, pergunto aqui para o senhor. É possível eleger um papa fora de Roma? Não. No sentido, enquanto Roma está ocupada? Não, jamais. Impossível. No caso, quando os teólogos falam que o Bellarmino defendeu uma posição sobre isso, que poderia se eleger cardeais fora de Roma se ela estivesse ocupada, mas isso daí era questão quando se tivesse cardeais válidos fora de Roma e não tivesse como ir para Roma. Precisamente. Em questão de necessidade, em último caso. Isso. E não se trata de Roma estar ocupada por um falso papa. Não, também não se trata disso. Isso daí não existe nenhum... Em todos os documentos você vai ver que só quem pode eleger um papa na falta de cardeais é um concílio geral. E o concílio geral só é convocado quando você também aprisiona os intrusos dentro desse concílio. Porque aí vai ser toda a igreja. Toda a igreja tem que estar ali. E aí sim, quem vai fazer assim? Quem vai forçar um concílio? O concílio é algo muito difícil de fazer. Não é uma assim, vamos comprar a passagem de todo mundo, vamos para lá, para Roma, entrar ali na força. Não, você tem que entrar força com força. Então você tem que pegar o Bergoglio, todo mundo ali, prender com força, chamar todo mundo que quer resolver a questão da igreja à base da força, ou por favor, senhor bispo, quer resolver a situação da igreja? Venha para cá, para Roma, na classe A ou na classe B, ou na força. Exatamente. Tem que ser uma pessoa que tenha poder para isso. Antigamente tinha isso, tinha imperadores, vários concílios, alguns concílios foram convocados por imperadores, concílio de Constança, quando tinha 3 papas, foi convocado assim. Então, os leigos têm esse poder, que tem como resolver isso, quando eles conseguirem um poder legítimo aí, em algum lugar, e trabalharem para a fé católica com isso.
Não adianta ter um Papa fora de Roma. Isso aí é só a fazer um ato de apostasia, um escândalo e fazer mais pessoas saírem da verdadeira posição, que é a posição sedevacantista. Que você aí, que tem grande influência, grande canal, uma pessoa que tem várias pessoas que seguem, você tem o dever, porque tudo que tu aprendeste foi de Padre Secada, de Dom Dolan, você pegou e está pondo tudo isso daí de mão beijada para as pessoas, e você agora quer fazer esse escândalo de novo, como se fosse o novo Palmar de Troia, ou outra situação assim. Você vai fazer essas pessoas apostatarem da fé, porque elas estão confiando em você, e mais pessoas vão sair do sedevacantismo, e a dificuldade vai ser maior ainda. Então, eu peço que tenha coerência e respeito com a posição católica, porque isso aí é coisa séria. É uma coisa que a gente fala aqui, que parece que é impossível, no momento atual é impossível mesmo. A gente não tem nenhum poder, não tem nada para fazer contra esses membros aí, né? Mas a gente tem a verdade, a gente pode passar a verdade para gerações futuras e pelo menos elas vão estar seguras. Com a verdade você fica mais seguro, você não fica assustado com as coisas que acontecem, com esses bispos de Jatobá e etc. Você vai ficar mantendo a fé e tendo paciência. Não temos bispo, temos padres aqui e tal. Tenha paciência. Pense nos japoneses que ficaram 200 anos sem clero e só no rosário e fazendo batismo e outras condições. E que mesmo assim lutaram quando foram perseguidos, atenção. Sim. Então é isso, é ter esperança, medite nessas coisas. A China, os católicos lá foram perseguidos pelos comunistas. Se você era bispo, você já era esquartejado. Então, hoje em dia, os bispos estão com medo de qualquer coisa, estão fugindo do Brasil, indo para o México, né? Subiu um esquerdista ali, já estão fugindo, é brincadeira. E os bispos estão com esse espírito de concordância, de modernismo, e só quer ganhar dinheiro e viver no bem bom, como se fosse um cardeal, e não quer trabalhar mesmo para amadurecer os leigos, para combater os lobos, para fortalecer um padre tradicional, formar padres tradicionais, e aceitar candidatos, pelo menos candidatos sérios, né? Pelo menos eu acho assim, que hoje em dia, para ser candidato a padre, teria que passar por uns exames aí, fazer um exame toxicológico, também, primeira coisa, né? Um mínimo atestado que não tem nenhuma debilidade de personalidade, moral. Sim. Porque, olha, doutor, o senhor não sabe tanto, mas o que eu conheço de gente louca no clero. E quando eu falo louco no sentido mais pleno da palavra. Eu estou falando de gente insana. Não ironicamente. Os bispos não vão nem atrás de conversar com os pais da pessoa para saber se teve algum problema. E é uma coisa assim, que você vai fazer um padre, né? Se você vai pôr a mão para fazer um padre, você não quer nem saber se ele participou de seitas heréticas. Vimos um padre aí que participou de uma seita herética publicamente, no Facebook, e o que deveria se fazer? Abjuração. Não sabia nem fazer abjuração e está lá até hoje, sacrílego, e não está nem aí. Isso aí não está nem aí. É como se fosse lixo. A fé é um lixo, documento, doutrina é lixo, quem manda sou eu e pronto. É isso. Enquanto tivermos isso, não tem solução nenhuma, minha gente. Precisamente. E antes que objetem falando, não, mas veja bem, já existiram vários momentos em que os papas estiveram fora de Roma, como é o caso de Avião, muito bem, senhores. Acontece que não se trata do atual caso. O papa estar fora de Roma não significa que ele não é Roma. Ou seja, Roma continua estando sob o poder dele, apesar de ele não estar fisicamente em Roma. Não se trata disto. Se trata que Roma e tudo aquilo que a igreja é e simboliza no mundo foi tomada completamente. Então, o papado de Avião e outras crises da qual obrigaram os papas a saírem de Roma por perigo ou por alguma calamidade, uma questão política, nunca foi necessariamente porque Roma foi tomada totalmente. O caso que foi tomado totalmente é um caso que aconteceu na época de São Bernardo, que foi justamente o problema de Pierre Leone, que roubou o Vaticano, roubou Roma, roubou o papado e se juntou a uma força eclesiástica militar para retirá-lo de lá. E quem ressuscitou esse caso como uma solução para o problema da crise atual da igreja foi o padre Riaga no livro Com Pouco da Igreja. E nos parece que é a solução mais adequada. O que me parece é que a solução de São Bernardo de Claraval e São Norberto de Champagne, que também estava com ele, nos explicaram muito bem. Quando Roma é invadida por cartaginenses, Aníbal ou até mesmo Átila o Huno, não existe outra solução a não ser a retomada de Roma e não esperar que eles se convertam ou fazer Roma fora de Roma. Então, enquanto Roma estiver tomada pelas forças do modernismo e do mundo moderno, não será esperar a conversão deles e tampouco fazer uma Roma que não é em Roma. Não adianta fazer isso. É necessário trabalhar continuamente para a destruição do modernismo e a tomada de Roma. E nós estamos nessa situação cada vez pior porque isto não foi feito desde o início. Se isso que eu estou dizendo tivesse sido feito desde o início, nós teríamos condições muito maiores de
solucionar isto, se Monsignor Lefebvre, se os bispos que ele sagrou, se o movimento sedivacantista, etc., e até conservadores neocons, tivessem noção disso que eu estou falando agora, ou seja, não esperar a conversão, não fazer Roma fora de Roma, reconquistar Roma para a romanidade eterna. Se isto estivesse cravado em suas almas, em suas mentes, nós não teríamos chegado a um ponto de um argentino se dizer o sumo pontífice e ter escandalizado o planeta inteiro. E se estamos aqui, não é tanto pelo modernismo ser invencível, ser forte, não. Ele se tornou forte porque todos abaixaram as armas. Este é o grande problema. E o que eu estou dizendo é... E foi com aquele papo de caridade. Caridade com eles e tal. Não pode, mas vamos rezar, vamos dar as mãos e vamos aqui a 90 Santa Teresinha, vamos se converter. Então, isso que eu estou pregando aqui não é doutrina minha, inclusive. Eu aprendi isso lendo Padre Arriaga, em especial com um pouco da igreja. Aquilo que nós chamamos no Brasil de Solução de São Bernardo, da qual o primeiro expoente foi o doutor Yuri, alguns anos atrás. É por aí que nós vamos. E as pessoas têm que ter a noção do que é heresia. O pessoal acha que heresia é um crime, um pecado, como um... Qualquer. Sei lá, vender a cruz de Monsenhor Dola, né? Nem isso, doutor. É como, né, você pegar um doce de uma criança. Esse é o nível do pecado da heresia. Então, aí você vê o exemplo, Santo Antonino, sobre a punição dos hereges. Aí você vê ali, ó, na punição dos hereges, a igreja age com justiça e misericórdia. Em relação aos sufrágios espirituais, ou seja, a recepção dos sacramentos da penitência e Eucaristia, a igreja sempre usa de misericórdia, pois enquanto o herege estiver vivo, pode se converter e retornar à fé. Assim, a igreja nunca nega a possibilidade de reconciliação desde que o herege se arrependa e abjure dos seus erros. Aí continua Santo Antonino. Porém, em relação às dignidades eclesiásticas, ou seja, dignidades eclesiásticas, cargos e funções da igreja, a misericórdia não pode ser aplicada aos hereges. Olha só, pois não se pode confiar uma função eclesiástica a um herege sob pena de corrupção da fé. E se um herege condenado continuar pregando seus erros, ele pode ser justamente condenado à morte, pois sua influência pode causar a morte espiritual de muitos. A misericórdia da igreja, neste caso, consiste em dar ao herege a oportunidade de se retratar antes de ser condenado. Se abjurar de sua heresia com sinceridade, poderá ser perdoado. Caso contrário, a pena deve ser executada imediatamente. São Jerônimo ensina os hereges devem ser cortados como carnes podres para que o corpo não seja contaminado por eles. Ele também adverte sobre o perigo da heresia ao mencionar Ário, dizendo: Ário foi apenas uma centelha, mas como não foi apagado rapidamente, incendiou o mundo inteiro com sua heresia. Assim, a eliminação dos hereges é uma medida de proteção à fé e ao bem comum da igreja. Então isso aqui é o básico, você não tem que ter misericórdia com pessoas que se dizem com dignidades eclesiásticas, cargos, funções da igreja, você não se aplica a misericórdia com eles. É algo totalmente diferente. Eu já advirto agora, quem se escandalizou, e especialmente quem se escandalizou farisaicamente com o que o doutor Yuri acaba de ler, já deixo aqui bem explicado e bem claro, vocês não são católicos. Porque eu sei, nós conhecemos, o doutor também sabe como é um meio católico. Ai, que absurdo, eu não acredito que o doutor Yuri está falando que os maus merecem punição pela sua maldade, que coisa absurda, isso é mentira, Jesus é a lei do amor, como é que pode, não podemos fazer isso? Jesus do Woodstock. É o Jesus do Woodstock. É o Cristo do sedivacantismo hoje em dia. Lembrando, o doutor acabou de ler isso e tem bispo sedivacantista, sucessor de Dom Dória em Santa Gertrudes, dizendo que nós temos que rezar pela conversão do Bergoglio, agora que está à beira da morte e que já não tem talvez nem faculdade mental e só Deus sabe se está vivo ou não, porque normalmente demora para sair a notícia da morte. Está entubado, está lá. Né? Não, é uma piada total, é um desastre, o sedivacantismo se esqueceu da sua origem. Então eu chamo a todos a leitura do Maurice Pinet, Padre Arriaga, do Complô contra a Igreja, e não se enganem, senhores. Os neocons não vão resolver a questão culturalmente, a fraternidade não vai converter Roma, a resistência tampouco, a tese nunca vai fazer um papa formal, para começar que isso não existe, tampouco papa material. O Viganor pode fazer 1000 conclaves com a Rússia, também não vai dar certo, e você pode fazer 1 milhão de conclaves no Paraguai, em Jatobá, na França, na Rússia, na Antártica, não sei, no interior da África do Sul, na Finlândia, qualquer local. E se você não tomar Roma nos modernistas de volta para a Igreja Católica, para os católicos, todos os seus atos são em vão. E o que deve ser feito agora é a solução de São Bernardo. Guerra total e absoluta ao modernismo até que não sobre absolutamente nada. E cada um lute com as suas forças na medida da sua possibilidade. E passamos essa luta à frente, cada um convertendo mais pessoas, e essa é uma luta que vai ficar para a próxima geração e especialmente para os filhos dessa geração. Certamente. E se nós chegamos a um fundo do poço tão grande é porque isso não foi feito antes. Porque se desde o início do Vaticano II a maioria tivesse lutado contra, de forma enérgica, a tomada de Roma, nós não estaríamos hoje com Bergoglio no poder e toda essa destruição absoluta da fé católica que está acontecendo agora. Não adianta. O único meio de ação, a única solução para a crise atual é a solução de São Bernardo. O problema da sé vacante não será resolvida com o Papa. Será resolvida com a tomada de Roma e com o fim do modernismo e a extirpação desta gente. E depois, com aquilo que sobrar,
tentar, com o auxílio de um poder secular, resolver a situação da melhor forma possível. Qualquer outra solução fora disso é ilusão, miragem e uma grande mentira para te enganar e favorecer o modernismo. Senhores, busquem ler, estudar e, especialmente, digo à geração mais nova, deixem de lado um pouco os milhares de livros de teologia e comecem a ler um pouco de estratégia. É o meu conselho que o Padre Guidoni pode dar para a geração que está vindo aí. Doutor, seus comentários finais? Então é isso então, salve Maria, bom dia a todo o povo católico, obrigado Padre pelos esclarecimentos. Então, creio que isso daí era uma coisa que estava sendo aflito aí no coração de muita gente, sabia se era conclavista, se era tesista, o que era para fazer, mas a solução é uma só, é a sede vacantismo total, é a totalista, e essa é a posição que você tem que sustentar, ter paciência, porque talvez seja o fim do mundo, o fim dos tempos, nunca se pode pensar que não seja, né? E se não for o fim dos tempos, a única solução possível é essa. A solução, senhores e senhoras, é guerra. Nada além disso. Salve Maria.